A coisa está bem tensa aqui, mas tem uma equipe boa nos ajudando. Roberta também está aqui na escola, estamos nos ajudando aqui, tentando botar o barco para tocar. Desejo um ótimo dia a todos, nosso início de ano letivo. Vocês me escutam direitinho? Sim. Sim. Então, eu pedi à Luísa, mesmo que nesse momento ela ainda não está na coordenação conosco, mas eu pedi o suporte dela aí, a ajuda dela, para estar nos ajudando a conduzir essa reunião. E eu vou estar dando abertura, depois eu vou estar passando a palavra para a Luísa. E a palavra que eu tenho aqui para iniciar foi a mesma que eu falei com as meninas do primeiro segmento, na reunião que nós tivemos na semana passada, que fala sobre os dias que nós temos vivido, né? Temos vivido dias muito abreviados. Às vezes a gente fala assim, mas quando eu era pequena, o tempo custava tanto a passar. Gente, já estamos em fevereiro, 2020 já começou, 2021 começou, já estamos em fevereiro, é tudo muito rápido, né? E é como se diz mesmo, são dias abreviados, dias que, se não fossem abreviados, nós não aguentaríamos a pressão. São dias que têm sido muito corridos, mas existem algumas formas de passarmos por esses dias, né? Não esquecendo de dar importância àquilo que verdadeiramente importa. E eu sei que... Vou aceitar o professor. Eu sei que com esse corre-corre do dia a dia, com tantas coisas para fazer, mas que não nos falte tempo para olhar o nosso próximo, que não nos falte tempo para olhar para nós mesmos. E o nosso próximo, às vezes a gente pensa que o nosso próximo é aquela pessoa que... Não, o nosso próximo é o nosso vizinho, o nosso próximo é aquele que está dentro da nossa casa. E aqui, no nosso caso, o nosso próximo são os nossos alunos, são as famílias que lidamos através dos nossos alunos. Que não nos falte tempo para isso, assim como em 2020 não nos faltou esse tempo de qualidade, fizemos um trabalho bacana, que não nos falte esse tempo e esse querer de fazer esse trabalho também de qualidade, nesse ano de 2021. E nesse momento está se iniciando dessa forma, né, remota, o ensino híbrido. Mas não sabemos até quando vai ficar assim. De repente, alguém já esteja com vontade de perguntar, já tem uma data para o retorno? Não tem uma data para o retorno ainda estipulada. Tá? A gente ouve falar em maio, a gente ouve falar em março, mas a gente não tem essa data, não tem oficialmente nada ainda. Então, a gente retorna. A minha sugestão aí, conversando com a equipe, com a Luísa, inclusive, as palavras dela foram: o time que está vencendo não se mexe, né, Luísa? Então, a gente optou por continuar da forma passada. A gente optou por continuar da mesma forma do ano passado. No seu horáriozinho de aula, você abre o grupo, você posta atividade, espera o retorno. Né? Aquele que não tem internet, ele vai pegar o roteiro de estudos aqui na escola. Se algum professor, né, alguns professores, tipo Rosa, me procuraram falando, eu não quero fazer só pelo WhatsApp, só pela plataforma, a postagem. Eu também sinto a necessidade de fazer de estar fazendo uma apostilazinha, dando uma atividadezinha impressa também. Beleza, se não for muita coisa, a gente consegue estar entregando isso também. Mesmo para quem está fazendo pelo WhatsApp, a gente está entregando essa apostila. A gente consegue estar fazendo isso sim. Então, tudo vai se encaixando, sabe? Tudo a gente vai acordando, né? E eu quero aqui, de antemão, agradecer, né, que os professores, eu vi o incentivo de vocês durante o final de semana, de estarem formando lá os grupos, trocando os grupos, e um vem para cá, o outro passa para lá. Então, assim, eu quero de coração, em meu nome, em nome de Andréia, quero agradecer a vocês por essa motivação, porque, assim, está tudo muito sobrecarregado. A gente não tem mais funcionários na escola, de funcionários mesmo só temos eu, Andréia, Amália e Samara. Somos 4.
Mas as meninas, assim, da Confaz, da Porcilião, continuam vindo nos ajudando, com todo o carinho do mundo, sem saber se retorna, mas continuam vindo nos dar um suporte, não vem... eles mesmos se organizaram através de uma escala, então tem vindo nos ajudar. Não temos mais secretário escolar, não temos mais agente de secretaria, não temos nada disso. Então a gente está se virando conforme vai podendo. Tudo que a gente vai lá reivindicar, pedir, eles falam, um pouquinho de paciência, vai quebrando galho. Só que assim, são inúmeros documentos que estão chegando, exigindo, são muitas coisas. Vamos ter outra entrega de cesta básica. Temos outra entrega de cesta básica planejada já para essa semana. Então, a gente está contando aí realmente com a ajuda da nossa equipe de apoio. Então, assim, eu quero agradecer pelo que vocês fizeram, porque senão a gente não daria conta. Tá? Então, de coração, com todo carinho, quero agradecer a vocês por isso, por esse estímulo, por essa motivação de estar nos ajudando. Tá? Luísa vai estar aí conduzindo, eu estou aqui. Então, gente, nós vamos tentar, tá? Como a Célia falou, eu até respondi alguns no final de semana que estavam me pedindo coisas que eu vou ser sincera para vocês. Eu também acho que a gente está precisando, tá? Eu tô a semana toda, desde segunda, falando com Célia, precisa da listagem, precisa de não sei o quê, precisa de não sei o que lá. E não tem gente para fazer. E, assim, vou ser bem sincera, eu tô sem câmera, porque eu tô gravando a reunião. Então, eu preciso... meu computador ele só lê uma câmera por vez, então eu não posso abrir a do Meet, porque senão não grava. Mas funciona que eu tenho dado minhas aulas assim. O que acontece? Eu vou ser bem sincera em relação a botar tudo funcionando maravilhosamente bem. Eu podia ter ido para a escola, podia ter feito um outro horário, podia. Só que a gente não está ganhando nada para isso. E eu parto do seguinte princípio. Quando está funcionando, consertava o quê? Então, se a gente botar a máquina para funcionar maravilhosamente bem, do jeito que está, nós vamos ser o último que eles vão ter preocupação em organizar, entendeu? Porque está funcionando. Então, eu acho que tem que ter déficit, sim, esses déficits precisam aparecer para eles entenderem que uma escola não pode funcionar só com uma direção, uma diretora e uma adjunta. Nada contra a Célia, nada contra a Andréia, mas, assim, os problemas precisam chegar na Secretaria de Educação. Então, eu cheguei até a passar a tarde toda na escola na sexta, vendo como que estava a montagem das turmas e tal, mas a gente está com déficit? Muitos, eu tenho consciência disso. Mas eu acho que esses déficits precisam aparecer até para poder eles tomarem algum posicionamento. Entendeu? Isso já é uma coisa antiga na escola, a direção anterior já tinha esse problema, então eu acho que a gente precisa em algum momento deixar também transparecer que o negócio não está legal, entendeu? Como que uma escola vai funcionar só com a diretora e com a adjunta, ainda mais uma escola grande como é a nossa, já que ela tem 10 turmas no primeiro segmento e, se eu não me engano, 5 no segundo. Mas a gente vai tentar dar um mínimo de norte para a gente começar, tá? Então, eu cheguei a montar um slidezinho com os principais pontos. Por que eu falei no início que a gente está com déficit? Exatamente por isso, porque a gente vai ter déficit devido à falta de pessoal, à falta de dar conta, né, de tudo que precisa para botar, de fato, um ano letivo na rua. Como nós temos esperança, eu sei que Célia está fazendo caminho firme lá quase diariamente, pedindo, pelo amor de Deus, para liberar a coordenação, pelo menos, e eles não liberar alguém para ajudar. Eu fiz um cronograma, pelo menos para a gente introduzir o ano letivo, pela conversa que eu tive com ela. O que acontece? Primeira coisa que eu tenho que falar é sobre as listagens das turmas. O que acontece em relação às listagens? Está faltando até 703, porque me mandaram da 802 repetida. Eu não verifiquei, Johnny, aquele problema que você me falou do 7º ano.
Mas, de antemão, eu vou adiantar do 6º ano, que está, eu acho que com título de 7º, alguma coisa que está trocada, que eu vou verificar também. Mas, de antemão, eu vou antecipar um problema que tem na listagem. Sexta-feira eu passei lá na escola exatamente para poder conferir isso. Essas listagens precisam ser refeitas, precisam ser conferidas. Nós perdemos a auxiliar de secretaria, a Rosália, antes de finalizar as matrículas. Então, nós estamos com problema nas listagens. Deu problema lá nas turmas, aí sexta-feira ou quinta veio uma mensagem da Secretaria de Educação, aí Célia ficou desesperada, eu estive na escola para ajudar, eu conferi essas listagens pessoalmente, então posso garantir a vocês que tem erro, que a gente precisa consertar as listagens. Mas a gente precisa sair de algum lugar. Então, por isso que as listagens foram. Ela assim, mas a gente não vai usar? Não, vai usar, porque é o que nós temos hoje no momento. Mas pode ser que a gente ainda tenha, com certeza, adequações nessas listagens preliminares que estão disponíveis. Existe a da 703, eu também vou disponibilizar, mas essas listagens não são as finais. A gente, na sexta tarde, eu fiquei lá até 5 horas da tarde, nós já identificamos que as listagens estão com problema. Como que fizeram com erro? Porque não tem gente para fazer o resultado final. Por que tem erro? Porque quem está fazendo são pessoas que não é a função delas, nunca fizeram, e nós não temos gente para fazer. Então, a gente agora vai tentar acertar o que não está legal, para poder, o mais rápido possível, a gente ter o E-Cidade, a quantidade de turmas, a quantidade de alunos na turma, tudo direitinho como deveria ser e não está. Tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho que colocar é que a listagem não está legal. Mas eu disponibilizei no grupo, que é o que a gente tem para partir. Eu já vou abrir para fala, tá? Segundo ponto, montagem dos grupos. Eu estou desde segunda pedindo a Célia o contato, porque esses grupos, eles foram mexidos. Então, a gente precisa dos contatos para poder montar os grupos. Esse contato não existe. Essa listagem de contato, infelizmente, não conseguiu ser reproduzida, até porque na sexta deu problema na listagem. E aí veio de cima para baixo, veio da Secretaria de Educação pedindo para acertar, então a prioridade mudou. O que acontece? Eu até dei uma sugestão para a Crislane agora. Vamos gerar o grupo, quem tiver com problema, por exemplo, por que eu dei essa sugestão? Porque nós não tivemos professor de geografia, vou citar o exemplo, nós não tivemos professor de geografia na 801 no ano passado, e aí precisava gerar um grupo para geografia para 801. Gera o link, joga dentro do grupo da turma anterior. Vai conferindo na listagem se aquele aluno faz parte daquele grupo ou não. A gente vai ter um trabalho maior nesse período de acolhimento, nessa montagem de grupo, porque a gente ainda não tem os contatos. Mesmo que o professor achei a ideia de Jaque no final de semana bem legal, de pedir o professor do primeiro segmento para inserir no grupo da turma que eles tinham, mas nós temos alunos novos. Nós temos uma turma montada toda de alunos novos. Uma turma é da escola, o 6º ano. Outra turma são alunos novos. E aí, esses alunos novos, eles não estão em grupos nenhum. Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho que, nesse momento, começar a abrir link. A movimentação que a equipe fez, como a Célia falou, é bem legal. Todo mundo ajudou um pouquinho e tal. Mas, assim, eu acho que gerar link e disponibilizar para cada aluno entrar, mesmo que depois tenha que excluir, não, você não é dessa turma, você é da outra, vai lá e exclui, mas eu acho que ainda é uma movimentação plausível para a gente começar a montar esses grupos. E a gente vai adequando da forma que der, o dia que der para sair a listagem, a gente sai, eu não vou nem botar prazo, porque não tem gente para fazer. Então, não dá para dar prazo uma coisa que não tem ninguém fazendo. A gente tem isso como prioridade. Eu estou pedindo essa listagem a Célia, quando a Célia começou, Luiz, e os grupos que as pessoas estão perguntando? Eu estou pedindo desde segunda, mas eu não vejo como você montar um grupo se você não tem contato. Você vai entrar com esse grupo como? Então, a gente gera o link, e aí, conforme a gente for gerando o link, a gente vai... como que se chama? A gente gera o link, e aí, conforme a gente for gerando o link,
a gente vai adequando os grupos de acordo com a listagem. Eu acredito que a listagem ela vai só incluir, ela não vai sair, tá? Sair só alguns alunos que, infelizmente, entraram na listagem, mas já foram transferidos. Eu acho que saída vai ser só isso. Mas eu não acredito que vai sair assim, esse aluno é da 802, está no 801. Eu acredito, pelo menos pela primeira revisão que eu fiz, eu não vi nenhuma situação dessa. Então, eu acredito que nossa listagem ela só vai incluir mais alunos e a gente vai conseguir dar conta disso. Primeiro, só uma pergunta, eu vou abrir para vocês. Vocês estão vendo o slide do planejamento ou não? Não. Não. Desculpa, pensei que eu estava transmitindo, é porque eu tenho que entrar em 2, ainda só um minutinho. Ai. É porque eu tenho que compartilhar 2 telas. Eu tenho que compartilhar desse do programa que está gravando. Aí por isso que às vezes eu me perco. Agora vai, tá? Deixa eu carregar. Tá indo agora? Agora sim. Tá, desculpa. Quando vocês quiserem falar, vocês podem me interromper, que aí pode falar. Eu paro e a gente conversa. Aí a minha pergunta, algum problema nessa situação de listagem, de montagem? Eu sei que temos muito, mas eu digo assim, alguma dúvida, alguma sugestão, porque a gente também não é perfeito, às vezes alguém tem alguma sugestão melhor, para a gente tentar amenizar as consequências que nós estamos tendo pela falta de pessoal? Luísa, eu não estou conseguindo fazer os grupos, porque eu mudei de telefone, o outro cangalhou, aí eu vou ver isso hoje. Aí eu tenho consulta com relação a isso. Sim, até em relação a essa montagem dos grupos ainda precisarem ser feitas hoje, eu lembro que Célia ficou assim, Luísa, mas segunda começa as aulas. Na sexta ela estava desesperada quando a gente transferiu o planejamento. Falei assim, Célia, data de Secretaria de Educação, ela prevalece sobre data de escola. Então, pelas primeiras orientações que eles mandaram lá, a gente tinha até dia 5 para fazer a reunião de planejamento, e Célia achou por bem fazer na sexta. Depois eles mandaram que a escola tinha que todo mundo renovar contrato. Então, fazer o quê? Eu falei assim, a gente vai atrasar um dia. Fazer o quê? Quando precisar, se perguntarem, você fala, não teve pessoal, teve que ir todo mundo para lá, e a gente está com déficit pessoal, então vai começar atrasado. Eu posso fazer, Matilde, como eu ainda sou administradora da grande maioria dos grupos, o que eu posso fazer é o que eu fiz com o Crislane agora um pouco antes da reunião. Se eu tiver o seu número certo, eu te boto como administradora no grupo anterior, sendo que os 6º anos a gente ainda não conseguiu montar, porque depende, eu não tenho contato da professora antiga. Na renovação de contrato, nós ainda tivemos uma dança de cadeiras, teve professor que escolheu o primeiro, e aí vieram professores novos para a escola do primeiro segmento, teve professor que, quando foi escolher a escola já tinha sido escolhida, então nós tivemos troca de professor, mas eu acho que isso ainda é o menor dos problemas. Célia consegue esse contato e a gente consegue resgatar pelo menos um grupo de 6º ano. O outro, a gente precisa que a escola mande pelo menos o contato dos alunos novos para poder a gente gerar o grupo. Entendi, obrigada. De nada. Alguém quer comentar? Sim, pode falar. Eu também. Sim. Fala. Posso? Pode. Eu tô perdidinha, Luísa. Eu vi até no grupo as professoras até... Pode? Pode. Até não sei como me colocar, que eu estava com 701. Aí esse ano eu estou com 702. Aí tem uma professora, show de bola, todos, né? Mas a Ana Paula botou lá no grupo o link. Aí eu até ia tentar entrar para tentar adiantar, mas eu não sei o nome dos alunos. Então, eu estou toda perdida. Eu vi até o estágio que você botou lá, mas não tem contato. Então, eu não fiz nada e não sei como iniciar. Sim, Vanessa quer falar também?
Aí eu respondo de uma vez só. Deixa eu te falar, eu acho que eu estou mais perdida ainda que já. O que acontece? Eu não consigo nem ver quais são as turmas que eu estou. E assim, tá difícil buscar informação no grupo, porque, caramba, o grupo, gente, sábado e domingo bombou o tempo todo. Meu Deus, é o momento de descanso da gente. Até aceito, assim, né, que as pessoas estão preocupadas, mas eu queria muito, de novo, Luísa, falar do grupo. Agora eu fui mexer no grupo, tinham 128 mensagens. Desculpa, mas eu não vou conseguir voltar e acompanhar o que foi dito. Então, assim, para a gente tentar também minimizar a mexer no grupo, porque atrapalha, e atrapalha muito, entendeu? Eu não consigo, aí às vezes eu vou para Rosa. Rosa, eu sei que todo mundo, porque será possível que a vida de Vanessa é mais agitada? Não sei, mas a minha vida é muito agitada. E eu não consigo ficar acompanhando tantos áudios, tantas mensagens no grupo. Então, assim, primeira coisa é isso, tentar se minimizar, gente, o grupo. Não sei, aí colocam tanta coisa, eu não consigo, Luísa, não estou conseguindo acompanhar o grupo. E olha que a gente está no início, entendeu? Então, assim, eu não sei nem as turmas que eu vou pegar, eu não estou conseguindo nem acompanhar isso, você acredita? Então, eu estou mais perdida que já, concorda? Sim. Gente, bom dia. Bom dia. Desculpa me meter aqui na fala da Vanessa. Bom dia a todos. Vanessa, eu também fiquei perdida esses dias, tá? Uma que o meu marido pegou o celular, que ele trabalha com o meu celular também, ele não tem. E outra que eu fiquei um dia mesmo sem olhar, acabei me perdendo. Inclusive, o negócio das fotos que a professora estava pedindo para montar lá para os grupos, né? As mensagens de boas-vindas. Mas eu acho que esse final de semana foi mais pela preocupação de que os professores estavam migrando para os grupos. Então, essa parte eu consigo entender. Mas eu realmente também fiquei meio perdida aí, porque tinha tanta mensagem vindo assim, eu não sei se eram mensagens importantes ou não, porque eu sei que eu perdi um monte. Isso eu sei. Eu não sei o tipo de mensagem que tinha ali. Mas desse final de semana eu acompanhei e eu vi que a preocupação dos professores era realmente entrar nesses grupos. E, nesse caso, eu acho que não teria como minimizar, não, maximizar, sei lá, esse contexto aí. Mas, em relação aos grupos já montados, eu estou percebendo que ainda tem muita adesão. Muitos alunos, assim, debandaram, não sei se saíram, se foram para outra escola. Tem aluno pedindo para voltar para o grupo, que trocou de telefone, mensagem chega toda hora. A Vanessa está certa, mas eu acho que esse final de semana aqui foi impossível mesmo não ter tanta mensagem, porque a preocupação era de entrar nos grupos, poder postar. E aí eu estou vendo também que a preocupação em relação às aulas estarem começando agora e alguns não terem ainda acesso aos grupos. Essa semana não seria uma semana de acolhimento nas turmas? Não seria o momento da gente chegar a explicar como se daria as aulas, de como seria o procedimento durante o ano, o que a gente iria usar como metodologia? Não seria essa a questão, essa semana, e não a aula propriamente dita? Sim. Alguém mais quer se posicionar ou eu já posso responder? Luísa, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de dar uma sugestão, assim, mas depende também da disponibilidade de cada professor. Assim, eu, Eliana, me disponho, né, se for possível, nas turmas dos nonos, de entrar no privado de cada um, assim, para perguntar o nome dos alunos, né, e salvando. Aí eu posso ir batendo naquela lista e ver o aluno que está faltando, eu já até coloquei nos grupos, né, os links, né, para eles passarem, mas posso dar uma sinalizada, eu não sei, para alguém da escola, Vitória, não sei, o aluno faltando, contato do aluno que está faltando. Às vezes seria interessante a escola saber, né, o aluno que falta para entrar em contato. Se eu tivesse pelo menos assim, um professor de cada série, né, pelo menos um, né, um da 601, um da 701, um exemplo, que pudesse fazer o mesmo, já ajudaria os outros colegas em relação a isso. Tá, olha só. Saber o contato que falta. Eu vou responder, só para poder a gente não ficar abrindo muito em coisas utópicas. Não existe ninguém na escola, nem Vitória, nem ninguém. Para vocês terem uma ideia, quem estava limpando o banheiro sexta-feira de graça, assim como eu estava, por que eu estou falando isso?
Porque existe esse dinheiro. Até o ano passado, esses profissionais eram pagos. Esse dinheiro está indo para onde? E por que a escola tem que estar funcionando? Entendeu? Essa foi uma fala que eu tive ontem dentro de casa. E a reunião está sendo gravada. O que acontece? Quem estava limpando o banheiro de graça, porque também já foi demitido, era Renan. A escola não tem nem ninguém para limpar. Não tem. Tem Célia, Amália, Samara e Andréia. Essas são os funcionários da escola hoje para fazer a escola andar. Então, assim, eu entendi sua lógica maravilhosa, mas o negócio está desandado porque não tem quem faça. Então, assim, no meu ponto de vista, não estou indo contra, não, mas no meu ponto de vista, eu acho que ainda o que a gente consegue fazer mais, assim, de ter um alcance maior, sendo que vai escapar entre os dedos, a gente não vai ter controle total da situação, é liberar os links dos grupos. Aproveitar os alunos dos grupos anteriores é uma excelente ideia. A gente só faz o remanejamento dos professores. Isso eu posso fazer, entendeu? Estou fazendo como coordenadora? Não, estou fazendo também para ajudar, porque eu também não estou ganhando para isso. Mas, assim, eu posso fazer, posso dar uma ajuda aí nesse início. O que acontece? Eu acho que ainda mais fácil é a gente liberar esse link, porque aí os alunos que sabem como a listagem, eu acho que essas listagens, elas têm que ir para dentro do grupo, para os alunos saberem quem é da turma, e acho que tem que liberar os links, porque aí a gente vai contar com boca a boca, um vai passar para o outro. Cada professor fazer a conferência da sua turma, como se fosse da série, eu também não acho viável, porque tem aluno, e isso eu identifiquei o ano passado várias vezes, que está no grupo de educação física, que está no grupo de português e não está no grupo de matemática. Então, não adianta, cada professor tem que fazer o seu, para conferir quem está no seu grupo, e aí, em um futuro planejamento, que eu não sei nem como vai ficar, tá aqui no final, porque assim, se não tem coordenação, como que a gente vai fazer planejamento? Será que Célia ou Andréia vão ter condições de assumir esse planejamento periodicamente? Então, não sei nem quando que será o nosso novo planejamento. Mas aí no planejamento, ou mesmo no grupo, a gente vai trocando informações para ver assim, fulano não está entrando em grupo nenhum, ou então assim, não, fulano entrou, por que ele não está no de matemática? Calma aí que eu vou em cima de fulano, você tem contato? Eu acho que a gente vai precisar se ajudar nesse sentido. Mas, Luísa, houve também aquele problema do aluno estar no grupo e não entregar nada, então é muito mais fácil a gente ver, com o andar da carruagem, quem que está participando, porque às vezes ele está no grupo. Sim, ele não entrega. Então, não tem como fazer esse levantamento assim, 100%. Não, e outra coisa, Rosângela, você consegue ver o contato dele no grupo, porque você vê lá, entendeu? Você abre o geral e você consegue ver quem está no grupo. Então, você consegue ver quem está. Sim. Uma sugestão que eu ia dar, não sei se eles vão concordar, mas pedir para o máximo dos alunos tentar colocar o nome real deles ali naquela opçãozinha de nome do WhatsApp. Sim, inclusive, deixa eu ver. Porque tem uns que tem apelido, nome esquisito, a gente olha, a gente não sabe nem quem é. Até na época das devolutivas ficava difícil. Sim. Se a gente não tivesse o contato do aluno salvo, a gente não conseguia saber quem era a criatura. Olha só, sabe o que Tanguá tem feito? Porque Tanguá a gente dá aula em tempo real. Eu até comecei a gravar minhas aulas para deixar no grupo, essa técnica, eu comecei com Tanguá. Tanguá, nosso ano letivo de 2020, termina dia 20, sugestivamente vai terminar dia 20 agora. A gente trabalhou janeiro todo, porque eles ficaram parados. E aí, o que acontece? O pessoal lá tem pedido assim, para cada aluno que estiver presente, escrever seu nome, dando presença. Então, a gente vai dar aula, aí eles vão botando, até porque lá não é nem por isso, lá é porque é mais carente, e muitos usam assim, o telefone do tio, da mãe, do pai, no horário da aula. Então, a gente não consegue identificar. Às vezes está a Fernanda e a Daniel que está assistindo a aula. Aí eles botam o nome deles, quando eles entram, eles vão botando o nome deles. Então, a gente tem tipo uma listagem de quem está participando. Também é uma opção, entendeu? Eles darem presença escrevendo o nome. É uma opção. Mas eu acho assim, a gente vai ter que montar técnicas. Em relação, vou responder os outros itens para eu não me perder, tá? Em relação à situação que a Vanessa estava colocando, eu vou botar de novo o horário no grupo, que aí dá para cada um ver com quais que estão, que já que a Vanessa colocaram.
Eu vou botar de novo o horário do grupo, que eu botei, realmente subiram muitas mensagens, para cada um conseguir ver em que turma está. Uma sugestão do grupo, eu participo de um curso que o professor fez o seguinte, e é um curso avançado, tá? É de matemática, já a nível de mestrado, então não é curso coisa não. Mas o que o professor fez? Tem um grupo que é só o administrador, é só ele. Então, todo o material ele põe nesse grupo. E aí, até quando você faz alguma pergunta, ele responde, às vezes, nesse grupo, para que limpe as mensagens. E toda a troca de informação, que o pessoal brinca e tal, e bota dúvida, né, e escreve para o pessoal escrever para abrir, fica no grupo aberto. Então, a gente tem um grupo fechado e um grupo aberto. Todo o material, toda a informação importante, que só o administrador que bota, é no grupo fechado. Talvez seja uma opção. Não estou falando que a gente já tem 500 mil grupos. Mas, Luísa, lá na parte dos links, mídia e documentos, a gente consegue ter acesso também sem precisar rodar o grupo inteiro. Mas nem todo mundo tem tanta facilidade. Entenda a reclamação do pessoal. E, assim, eu, vou ser sincera, nem eu leio todas as mensagens. Por vezes eu abro assim, ultimamente até minhas filhas têm reclamado, que às vezes eu faço isso nas mensagens delas, porque a gente tem um grupo também da família e eu abro, você não viu? Eu falei assim, gente, meu celular tem tanta mensagem, esse grupo mesmo que eu estou falando aberto, junta 200 e poucas mensagens rapidinho. Então eu só vejo o privado. Mas assim, eu vou avançar um pouquinho com a pauta, porque senão a gente vai ficar conjecturando e se remoendo de coisas que não têm solução. O que eu prometo que eu vou fazer no momento? As listagens estão no grupo, eu acho que as listagens foi uma das últimas coisas, então dá para puxar. Quem tiver dificuldade com a listagem, eu posso encaminhar. O horário, eu vou encaminhar de novo, porque realmente, eu já botei acho que umas 2 vezes, mas realmente ele já está lá para cima, então vou encaminhar de novo o horário. E aí a gente tenta ver o que a gente consegue montar. Posso também ir mudando os professores do grupo, tá? E trocando, como eu tenho acesso a todos, eu vou inserindo o professor no grupo como administrador, no grupo das turmas. Vou ver se eu consigo fazer isso. Mas são 80. Beleza. Eu estava com 601, 2 e 3. Agora eu estou com 701, 2 e 3. Eu posso transformar essa 601 e 701? Sim, porque você está nos mesmos automaticamente? Grupos, porque já é a turma subsequente, né? É só você mudar ali o link, aí depois você só dá uma olhada na listagem para ver se ficou ok. Mas é só você mudar o nome do grupo, tá? Tá bom, e então. aí, muitos professores estão conseguindo se adequar. Quem tiver com alguma dificuldade, sinaliza no privado que eu vou fazendo as alterações de acordo com a necessidade. Porque eu não vou me comprometer em bater todos os grupos, porque são 80. E aí é complicado eu tirar um tempo, eu vou gastar um dia todo para poder fazer os 80 grupos. Então, fica assim, quem precisar, sinaliza no privado. Quem já estava no grupo, só muda o nome. Igual a Roberta deu o exemplo agora, só muda o nome que aí funciona. Quem, Luiz, eu mudei a turma. E não consegui que o professor... Teve professor, eu vi Jaque fazendo isso, vi alguns professores fazendo isso. Quem conseguir entre si trocar, beleza. Quem não conseguiu de forma nenhuma, entra em contato que eu vou trocando. Eu hoje troquei Crislane, tá? Então é só falar que aí a gente vai se ajudando. Eu acredito que os grupos vão nascer. Não da forma que a gente queria, mas assim, da forma que está dando para fazer. Fala. Beleza. Oi. Rapidinho. Sobre essa questão de turma, da 602, eu salvei com o nome deles. O telefone eu fui salvando com o nome deles. Se ajudar os professores do 6º ano, pelo menos a 602 está com o nome. A 601 que eu não consegui colocar o nome dos alunos. Não. Eu também não sei como que eu faço para enviar. Não, Ana Paula, você tem eu só enviar o preparo do professor. Você tem 2 problemas. Esses alunos que eram 600 no ano passado viraram 700. E você já tem eles no grupo. Então, é melhor só trocar. Você vê o professor que assumiu, o professor pode entrar em contato, você bota ele no grupo como administrador e sai. Não, já coloquei. É a Liz que está no sexto, que agora é 7º. A da 602 mesmo, a minha nova, eu já tenho eles com o nome certo, porque a Evelyn me ajudou.
Então, dá para eu repassar para os professores do sexto ano mesmo. Evelyn conseguiu, então, ajuda. Evelyn conseguiu te dar o contato dos alunos novos, porque a 601 eram os alunos dela, a 602 são alunos novos. Não está trocada? Não, eu vou olhar, porque agora eu não estou em casa. Mas eu vou olhar certinho e não. Ela me colocou como responsável da 601 dela. Sim. E aí me ajudou a montar a 602. Sim. Né? Já que as aulas começaram e a gente não tinha. Então eu fui salvando mesmo com o nome dos alunos. Sim. E eu já faço também me perder. Aí dá para os professores do sexto ano mesmo. Sim, e aí a gente pode estar nascendo uma listagem, porque o que aconteceu? Evelyn também foi uma que estava indo a semana toda para a escola para ajudar a arrumar os diários do primeiro segmento. De graça também, tá? Então, todo mundo, eu estou fazendo questão de frisar, porque existe como, eu acho inadmissível um ano letivo começar assim. Então, mas a Evelyn estava fazendo esse trabalho. Então, pode ser que a Evelyn tenha conseguido levantar esses contatos, sim. Se você tiver essa listagem, e você tiver como encaminhar, porque aí tem como os professores do sexto ano montar os grupos. Ou então, se os seus grupos já estão montados, o professor do sexto ano ele pode abrir um grupo, gerar o link, e aí a gente joga esses links dentro do grupo de Ana Paula. Porque aí os alunos vão ter que ir clicando nos links e entrando nas disciplinas. Porque o sexto ano tem que vir do zero. O sexto ano é o mais complicado. Se a Ana Paula conseguiu montar com Evelyn, já é um grande avanço para a gente nos grupos. Ok, consigo sim. Tá, aí eu passo para o pessoal do sexto ano. Tá. Mas aí o pessoal pode fazer isso. Eu acho que foi o John, ontem ele fez, eu coloquei o link dele lá, como eu controlo, eu não mexi. Daí eu também não sei. Aí, a partir de amanhã também eu já vou ter essa fala de pedir para eles irem entrando, né? Até porque a sexto ano era um professor. Agora são vários, até eles entenderem também, né? Então eu tentei explicar isso. Mas eu tenho os grupos montados, sim, e dá para ajudar o pessoal do sem nenhum problema. Então, gente, acho que a gente está com um problema resolvido. Eu vou avançar, tá? Então, o que acontece? Está confuso, a aula começaram hoje e a gente não tem os grupos. Porém, Célia teve uma ideia brilhante e pediu a Rosa para fazer nosso vídeo de acolhimento. Esse vídeo vai ficar essa semana toda. Como Rosângela havia falado, de fato, nós estamos em período de acolhimento. Então, a gente vai fazer montagem dos grupos, explicar a dinâmica que nós vamos trabalhar, postar o vídeo de acolhimento. Então, essa semana toda, a gente trabalha só esse material. Então, também não está assim, nossa, está uma loucura. Não, a gente vai ter um tempinho aí para organizar durante a semana e fiquei muito feliz em saber que o grupo do sexto ano já existe. A gente já tem esse contato, porque eu estava pedindo a semana toda a Célia só falava assim, Luísa, não tem quem faça. E muitos documentos e prazos estourando, e aí não deu para montar a listagem. Se Ana Paula e a Evelyn conseguirem se articular e conseguirem montar um grupo, com esse grupo a gente monta todos os outros, que é só gerar link. Tá? Eu não sou muito a favor de link, eu ano passado não gerei link para os meus grupos, porque entra qualquer um. Eu acho que a gente depois tem que ficar cortando, eu acho que dá mais trabalho, mas não estou vendo outra opção para esse ano letivo, já que a gente não tem como produzir contato, nem tem quem fique chamando, quem fique olhando, porque o pessoal está sobrecarregado. Então, nesse primeiro momento, até acertar a equipe diretiva, até acertar o pessoal da escola, a gente vai ter que trabalhar de uma forma alternativa. Depois, a gente pode se adequar novamente, sendo eu coordenadora, ouvindo outra coordenadora, mas aí eu acredito que a escola vai poder se organizar e manter aí o ritmo da forma que a gente trabalhou no ano passado. Posso avançar? Sim. Pode. Tá. Aí, assim, mais um período aí que dá para a gente ainda terminar de se... Ai, eu avancei demais. Que dá para a gente terminar de se organizar. Pelo menos um cronograma, para a gente não sair do zero sem perspectiva. Não é um cronograma muito extenso, porque, como a Célia falou, ainda está tudo muito indefinido, então a gente não pode pensar, a gente tem que viver o hoje da melhor maneira possível, não dá para se programar muito para o futuro. Então, na quinzena, após o carnaval, esse vídeo de acolhimento, depois a gente tem uma semana de recesso para o carnaval, conforme o calendário anual, que estava lá no grupo, eu também já catei ele, vou botar de novo.
Então, a gente tem uma semana de recesso, voltamos dia 22. Nos 15 dias depois do carnaval, que vai até 5 de março, a gente vai trabalhar com uma espécie de revisão, fazendo os pré-requisitos, vendo como que está fazendo a sondagem da turma, vendo como que está a turma, tentar trabalhar dessa forma, igual a gente se organizou no final do ano passado, a gente dá o conteúdo, dá mais atividades, trabalha de 15 em 15. Porém, qual é a dinâmica que Célia conversou comigo e pediu para poder, que ela acha que ainda é o que funciona melhor, que foi o que a gente estava trabalhando no ano passado. A gente trabalhar quinzenalmente, mas no horário da aula. Isso põe ritmo, isso a gente abre o Zap no horário da aula, explica o que a gente está pedindo, o que ela pediu, se possível, deixar a aula gravada para que o aluno possa ver em outro período. Eu tenho feito isso em Tanguá direto, eu gravo, já que a minha aula tem que ser em tempo real, e pelo Meet, eu tenho gravado. O Meet só grava se ele for pago. Então, o que eu faço? Por que minha câmera fica fechada? Porque eu abro o Meet e o Zoom junto. O Zoom grava 45 minutos. Então, eu consigo gravar o que eu estou fazendo ali. Ou eu posso gravar antes, botar uma videoaula do YouTube, que gera o linkzinho do YouTube. Muitos professores já estavam fazendo isso. Mas deixar a explicação gravada, de forma que mais alunos possam ter acesso à explicação, mesmo que seja fora do horário de aula. O que eu respondi para ela é que eu não sei se todo mundo tem tanto domínio assim de gravar, tá? Mas quem puder, foi uma sugestão dela, da gente deixar a aula gravada. E uma coisa também... Luísa. Sim, pode falar. É porque eu entrei aqui na plataforma até para ver se... Porque tinha atualizado minhas turmas, que eles mandaram para mim hoje. Aí eu vi que lá ainda tem as atividades do ano passado. Você que vai tirar tudo ou a gente vai tirar? Ou vai deixar do jeito que está? Eu pensei que eram eles que iam limpar, né? Porque pelo menos no C10 a gente recebe a plataforma limpa. Eu não entrei ainda, não. Cada um vai montando a sua. Vai montando Por isso até que eles pediram para quem mudou de turma entrar com o e-mail, e aí tem que ser o e-mail de vocês, a gente não consegue intervir. Cada um tem que solicitar um e-mail pedindo para alterar a série. A plataforma ela vem por série. Então, se eu era sexto, passei para o sétimo, eu tenho que pedir para alterar meu ano de escolaridade. E aí a gente vai montando da mesma forma que a gente montou o ano passado. Tá? Sim, aí pode ir tirando. Então a gente vai ter que limpar lá, né? Assim. E vai arrumando, se eles não limparem. Então Alguém que já mandou o e-mail não ficou limpo, não? De repente? Não, Roberta. Eu mandei e-mail, até que eu tinha até esquecido, eu mandei até no sábado. Aí hoje eles me responderam, eu entrei... Já responderam e não apagaram, né? Não, aí eu já entrei, né, para ver se eles tinham acertado tudinho, aí eles acertaram, botaram as minhas turmas, só conforme ano passado. Então, aí cada um vai ter que arrumar sua casa, arrumar sua sala de aula, tá? Quem tiver dúvida, eu posso ajudar. E aí, na primeira quinzena, a gente trabalha com revisão. Qual foi uma outra sugestão? Eu tenho trabalhado assim, foi a mecânica que eu adotei em Tanguá, tá? Tanguá a gente tem que mandar, quando termina a aula, a gente tem que mandar uma atividade impressa. E aí, Célia veio com essa sugestão, que veio bem ao encontro da minha mecânica que eu já estava trabalhando lá. Por exemplo, a revisão vai ser uma atividade que você vai botar lá digitada ou escrita, alguma atividade que você vai propor. A mesma atividade que a gente for trabalhar no grupo, a gente encaminhar para ser impressa para o aluno que não tem acesso ao grupo. Trabalhar na mesma atividade. Eu estou trabalhando assim também em Tanguá. Então, assim, eu dei uma folhinha de revisão no grupo. É essa folhinha que eu vou pedir para imprimir. O conteúdo a partir do dia 5, dia 7 de março. 5, 6, 7, não, dia 8 de março. A partir do dia 8, eu vou introduzir conteúdo.
Os conteúdos vão continuar naquela proposta que nós vimos que funcionou, de trabalhar quinzenalmente. Eu dou uma matéria nova, eu exploro ela com exercício durante 15 dias. O roteiro de estudos também vai continuar, mas assim, eu fazia isso, tá? Eu em matemática fazia isso. Célia agora pediu para a gente trabalhar dessa forma, no geral. Se eu vou falar sobre números naturais, eu vou pedir meu aluno para fazer o exercício 2 e 3 da página 10, que isso esteja no roteiro de estudo. Que seja o mesmo conteúdo trabalhado no grupo, seja o conteúdo que vai estar no roteiro de estudo. E aí foi onde a fala dela no início, de que assim, eu dei uma folhinha, e aí imprimi essa folhinha, coisa que a gente já vinha fazendo no final também. Eu lembro que Rosa mandava, o pessoal de português mandou muito, principalmente para a feira literária, o pessoal de matemática às vezes mandava também, e aí eu tentava formatar para consumir um pouco menos de folha, mas essas folhas também iam no roteiro de estudo. Por último, o simulado mensal, que já era uma proposta nossa o ano passado. Eu acho que o simulado traz um pouco de responsabilidade, traz esse aluno com compromisso de que ele tem que fazer. A gente vê que toda vez que a gente dava um simulado, aí o aluno ele tinha aquela necessidade de vir, de catar matéria, de mandar matéria atrasada, porque ele precisava se adequar para o simulado. Acho que essas notas têm que começar a ser liberadas, eu tenho que ver isso com Célia, mas eu acho que as notas têm que começar a ser liberadas, porque pelo menos assim, o que eu já tenho de planejamento de Escanguá, tá? Para o próximo ano, eles vão ser pontuados. Eles ainda não deram como, eu sei que tem gente aqui que também trabalha na rede, eles ainda não definiram como, mas eles vão começar a pontuar o aluno, porque o aluno está sentindo falta disso. E eu acho que tá... pode falar. Desculpa te interromper, eu estou aqui pensando. Eu não entendi aquela parte que você falou que a gente não vai entrar com conteúdo agora, só em março, é isso que você disse? Eu acho que não entendi. Sim, a gente vai entrar, não é que você não vai entrar com conteúdo, você não vai entrar com conteúdo da série, você vai fazer revisão da série anterior, do que é pré-requisito para você introduzir o conteúdo desse ano. Mas aí vai ser difícil, porque sexto ano não teve inglês ano passado, no quinto ano. Como é que eu vou fazer uma revisão de conteúdo com eles? O restante tranquilo, mas e o sexto? O sexto, você pode fazer coisas bem básicas em inglês. Não sei se eu estou falando besteira, tá, Rosângela? Vou dar não, tranquilo, você está certo. Então eu posso bolar um joguinho. Isso. Com algumas brincadeiras, algumas dinâmicas. Eu não preciso agora, no mês de fevereiro, pegar o conteúdo e avaliar. Então. Não, coisas assim bem comuns que a gente usa, tipo, agora você tem muita linguagem de informática, né, que o pessoal usa muita expressão por causa dos grupos de WhatsApp. Antigamente, na minha época, era cor, número, que eram coisas mais batidas, que você vê até em desenhos animados. Eu tenho uns sobrinhos pequenininhos, de 3, 4 anos, que vêm em desenho, e quando você vê, eles estão falando inglês, por causa desse tipo de coisa. E aí eu acho que você pode trabalhar alguma coisa nesse sentido com o sexto ano. Foi? Ilza? Sim. Eu acho que a gente poderia, no caso aí, Rosângela, podia pedir para eles fazerem uma pesquisa, um levantamento das palavras que fazem parte do nosso dia a dia, mas que são de origem, né, que são em inglês, tipo hambúrguer, hot dog, tênis, né? Eu não entendo não, tá, Rosângela? Estou aqui, minha parada é outra, minha parada não é inglês nem matemática. Mas, não, tranquilo, não é matemática. Mas tranquilo, não, vocês estão certos, dá para trabalhar shopping. Isso. Enfim, trabalhar diversas palavras. Uma pesquisa. Sim, e aí um joguinho, entendeu? Tem uns desenhozinhos, porque eu vejo meus sobrinhos pequenininhos vendo e eles adoram. Eu acho que não, dá para fazer tranquilo aqui em casa, com cartolina, fazer o joguinho da memória com eles, tranquilo. Então tá jóia. Essa palavras, enfim, dá para fazer essas coisas. Sim. E aí... tem cartolina, tá, Rosângela? Se você precisar,
Tá, tranquilo, obrigada. Você e os outros professores precisarem de material para fazer as videoaulas, cartolina, EVA, tinta, não tem como distribuir para o aluno, mas para vocês produzirem, por favor, peguem na escola, tá? Sim, então vou avançar mais um pouquinho. Aí, o que a gente precisa? Que esses roteiros, eles estejam em consonância com o que está acontecendo no grupo. Então, eu vou dar no grupo, é o mesmo que tem que ir novamente quinzenal, porque a gente está trabalhando um conteúdo quinzenal, então a gente vai continuar trabalhando dessa forma, o que não significa que a gente não vai abrir as aulas, no horário das aulas, até porque tem aluno que precisa desse ritmo. A gente viu várias vezes no ano passado a declaração de responsáveis que botava o aluno uniformizado para poder sentar na frente do computador e do celular e participar da aula no horário da aula. Minha irmã faz isso com meu sobrinho de 4 anos, que não adianta de nada, mas ela faz. Porque ela falou que é para ele tentar entender que ele está em uma aula. E aí, eu acho assim, que a gente precisa manter esse ritmo, até para a gente não perder o pouco que a gente consegue segurar com isso. Mas a gente também tem que dar alternativas. E aí, continua trabalhando o conteúdo quinzenalmente, o roteiro de estudo quinzenalmente. Eu vou mostrar o cronograma a seguir, porque aí a gente agora, porque o ano passado começou tudo muito no tropeço. Então, o que a gente tem que se organizar? Para que esse roteiro de estudo, ele se antecipe ao trabalho, tá? É como se fosse aquele... eu lembro, esqueci o nome que dava antigamente, o pessoal mais antigo aí na rede, sabe? Que a gente dava um plano de trabalho, alguma coisa que a gente já dava, o que a gente ia trabalhar no mês. É mais ou menos isso. A gente vai ter que apresentar o roteiro de estudo, que é o que eu vou trabalhar naquela quinzena. E aí é esse roteiro que vai para casa e a gente vai trabalhando paralelamente. O aluno que está no roteiro, ele vai estar vendo o roteiro. O aluno que ficar no WhatsApp, ele vai estar vendo pelo WhatsApp. O aluno do roteiro, isso eu faço inclusive no meu material que eu mando para Tanguá. O aluno do roteiro, que por acaso ele tiver dúvida naquele conteúdo para desenvolver, ele vai poder ir lá no grupo, mesmo que ele não frequente regularmente, e olhar a explicação gravada. Ou uma videoaula que você baixa no YouTube e você bote, ou uma gravação sua, mas ele vai ter a explicação para ele desenvolver esse roteiro, que foi uma das queixas que nós tivemos no ano passado, que eu não consigo desenvolver. Então, ele vai ter isso em consonância, paralelamente, para poder desenvolver e se adequar da melhor forma possível, para ver se a gente consegue atingir um grupo maior do que a gente trabalhou ano passado, que a gente sabe que o melhor que tenha sido nossa escola, que tenha se destacado na rede, mas não foi o que a gente queria. Ô, Luísa? Sim. Eu trabalhei muito, o ano passado, aqueles textozinhos. Só que eu tinha um problema com eles em relação a educação física já não tem livro, a gente já não tem muito acesso ao conteúdo, e ficava aquele texto extenso para copiar. Às vezes eu demorava muitas aulas para conseguir ter acesso à matéria toda, eu tinha que tentar achar algum vídeo que explicasse e tal. Eu conseguiria, através da escola, imprimir isso para que eles pegassem, que não era nada muito grande, só que a gente acabava perdendo muito tempo de aula para eles copiarem. Sim, você consegue, mas deixa eu te dar 2 sugestões. Pode mandar para a escola, tá? Mas eu vou te dar 2 sugestões. Primeiro, ele não precisa copiar só no horário da aula. Você pode botar como dever de casa, entendeu? E aí ele entra e vai pegar aquilo e semana que vem ele tem que te mandar aquilo copiado. Então, você também não perde tanta aula assim. Mas eu entendo que a educação física é uma aula por semana e aí é mais complexo isso. Outra coisa é que, assim, no ensino remoto, é complicado a gente trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava em sala de aula. A gente tem que, querendo ou não, por vezes, a gente tem que ser mais superficial, mais direto. Talvez... Eu tentava fazer assim, eu tentava enxugar nas questões o que eu queria do conteúdo, para que se ele, por um acaso, não copiasse o texto, ele tivesse a questão arquivada com a resposta e conseguisse atingir o objetivo através da resposta das questões, entendeu? Então, talvez se você, assim, é sugestão, tá, Roberta? Eu não estou nem colocando porque eu não tenho formação pedagógica. Então, quem sou eu para ensinar alguém a trabalhar? Eu estou dando sugestão. Mas pela minha prática em EAD,
que a gente acabou adaptando muita coisa para o remoto, talvez nessa etapa de aula, né, na educação básica, talvez fosse mais interessante, até umas pesquisas, eu montei um TCC agora nas férias sobre isso, não foi para mim, mas eu montei, e falando sobre isso, sobre vários estudos nós já temos vários congressos falando sobre educação remota, tem muito material, e aí, o que eu vi? Talvez fosse interessante você repensar os seus textos. Talvez se você já entregasse esse material mais enxuto para eles, você conseguisse alcançar um objetivo maior, porque olha a fala que você me disse, que você tenta enxugar nas questões, porque se ele não copiar o texto, ele vai ter. E se você já entregasse um enxuto? Eu acho que seu desgaste ia ser menor e talvez você conseguisse atingir mais, porque assim, não estou dizendo que eles não vão copiar o texto, mas qual é o quantitativo do grupo geral que você consegue atingir com o texto? 20%, 50%? Talvez fosse mais interessante nesse período, no período presencial ia abrir tudo isso, tá? Mas talvez fosse mais interessante nesse período você trazer uma linguagem diferente, tá? Eu tenho alguns, assim, de análises até internacionais, falando de um modo geral sobre o ensino remoto, por causa do TCC que eu montei, eu tenho textos muito válidos, que depois eu posso até compartilhar, falando inclusive sobre isso, que houve uma mudança na educação básica, e que possivelmente, é quase certo, nunca mais ela volta ao que a gente dava antes, mesmo acabando esse período, porque era uma reclamação comum dos alunos, em que a linguagem era muito ultrapassada, que não trazia interesse para o aluno, porque ele tem uma linguagem mais dinâmica, devido aos conceitos que a gente tem hoje em dia, devido à linguagem, as ferramentas que ele usa. Principalmente a educação física, né? Que a gente trabalhava totalmente prático, de repente se vê numa... Sim, e a atualidade, de uma forma totalmente mais teórica... Para ele fica super cansativo. Sim, o mundo moderno, né? A atualidade no modo geral. A linguagem é muito diferente e a gente ainda estava com a linguagem tradicional. E qual é a maior necessidade no ensino remoto? E isso eu estou falando baseado em pesquisas, tá, gente? Eu li muita documentação porque eu fiz um TCC bibliográfico. O ensino remoto trouxe? Da gente ter que abrir essa linguagem. Não dá para você ficar no ensino remoto trazendo o passo a passo dentro da nossa linguagem que a gente estava acostumado a fazer no presencial. E aí eu tenho vários exemplos que a gente pode fazer uma correlação. Eu vi esses dias o Luciano Huck falando com um pedagogo que estava lá fazendo um dos quadros dele, falando sobre o superficial que ele acha nos filhos, que eles têm conhecimento de tudo, um conhecimento muito mais vasto, mas ninguém se aprofunda em mais nada, que ele está com muito medo dessa geração. E o ensino remoto, ele trouxe esse confronto para a sala de aula, entendeu? Assim, um resumo do que eu li, ele trouxe esse confronto para a sala de aula. E provavelmente a gente não volta mais para o que a gente tinha. Mesmo que a gente volte presencialmente, muitas instituições já falam em voltar o ensino híbrido, independente de pandemia ou não, e eu também comungo dessa mesma opinião. Então, talvez, não estou colocando, você querendo mandar os textos, você manda, a gente vai imprimir, mas talvez seja interessante, até pela sua própria fala, você dar uma estudada melhor nisso, se vale realmente a pena ficar insistindo, batendo martelo numa coisa que está sendo desgastante para você, que está sendo desgastante para eles, e que talvez você não esteja alcançando o objetivo que você queria. Isso não vai diminuir sua aula, entendeu? O fato de você botar menos coisa, menos conteúdo, ou falar mais e no ponto direto, isso não vai em momento nenhum diminuir sua aula. Luísa? Sim. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Luísa, quando a gente está falando de roteiro de estudos, conteúdos quinzenais, aí, o ano passado, em função da gente do município não estipular logo o que deveria ser ou não, ficou tudo tão confuso, mas logo no início,
foi passado para as crianças que não precisa se preocupar que todos vão passar. No final das contas, a gente chegou com alunos, 2 alunos por turma, tinha turma que nem aluno entrava, e eles estão sabendo disso, que a facilidade é muito grande, que eles estão achando que é a mesma coisa. Eu acho que a gente precisa trabalhar nessa questão de mostrar para eles que o estudo é sério, que eles têm que estudar, porque não adianta nada a gente fazer tudo bonito aí nesse planejamento e o aluno achar que não tem problema não, eu vou passar e vai ficar por isso mesmo. Uma outra coisa o ensino híbrido e essa coisa aí, né? O que ocorre? Nós aprendemos tanta coisa com você, porque mandaram tudo a toque de caixa, a gente foi obrigada a fazer. Quem não sabia, como é meu caso, eu tive que vir aprender, assim, levar 20 horas para fazer, mas fiz. O que acontece? Eu acho que a gente deveria, no caso, aprender as ferramentas, né? As ferramentas que poderíamos utilizar e nos facilitar durante o ano, até mesmo com relação às avaliações, para que a gente possa estar mais incisivo, fazendo com que o aluno esteja assistindo às aulas, né? Botar lá o vídeo, o que for, e esse trabalho seja valorizado quando o aluno for fazer o simulado ou prova que for, e a gente tem um resultado. Porque não adianta a gente trabalhar igual a gente trabalhou o ano passado, para, no final das contas, a gente sair igual um cachorro sem dono. Sim. Então, assim... Infelizmente, Matilde, assim, é uma coisa que não depende da gente. A gente vem de cima para baixo, a gente está com nova gestão, a gente ainda não tem noção direito de como que é a linha de pensamento deles, a gente sabe da antiga, a gente não sabe da nova, eles ainda não se posicionaram. A única coisa que a gente escuta é que eles estão arrumando a casa. No dia que eu fui levar um documento que Crislane tinha pedido para assinar, Célia estava lá em reunião e eu acabei escutando um pouquinho da reunião. Você só escuta isso mesmo, como Célia fala, entendeu? Gente, vamos com calma que a gente está arrumando a casa, está conhecendo. E por conta de arrumar a casa, eles não têm posicionamento nenhum, porque eles ainda... Que eu não acho errado. Eu só acho assim que o ano letivo não tem esse tempo todo para esperar eles arrumarem a casa, como, por exemplo, eles estão voltando, os professores desviados, e aí, de função, e aí, por isso, eles não contratam ninguém. E nós temos uma escola com 4 pessoas, com 15 turmas, tá? Então... e garanto que não é a única na rede. Então, a gente não tem como se posicionar. Eu, Luísa, o que eu acho? Que a gente tem que fazer o simulado, tem que disponibilizar nota para poder virar sério, entendeu? Porque quando bota nota, aí eles acham que é sério. Se nós vamos ter liberdade para fazer isso, eu acho que o simulado precisa. E jogar no mesmo time do ano passado. A gente vai falando que isso tem validade. Se isso de fato vai ter validade, a gente só vai descobrir quando eles se posicionarem. Infelizmente. A gente já depende de uma rede e aí a gente depende da regra da brincadeira para continuar o jogo. Sim. Então, e Matilde, assim, independente, a gente está tendo esse trabalho todo, o aluno não está fazendo. Assim, o que eu tenho para falar? Mas, assim, o nosso salário está sendo pago, entendeu? Então, não vamos deixar a peteca cair, vamos fazer o nosso melhor. Nem a passagem eles estão descontando, eles estão deixando, pelo menos, né, foi deixado. Então, assim, independente se eles vão fazer ou não, faz a sua parte, seu trabalho de conquista e vai dando sua aula, porque se não tivesse com isso, não teria que vir para a escola, para dar aula, para preparar. Então esquece esse negócio não é com a gente, é coisa de peixe grande. Esse negócio de que vai passar, não é com a gente, entendeu? Infelizmente, a gente fica preocupado, eu entendo que é um sentimento que vai corroendo a gente, mas, assim, não perde o tempo pensando nisso, sabe? A gente não pode fazer desse momento um momento de muro de lamentação, né? Vamos dar nossa aula, faz o seu melhor, se planeja, pensa na melhor estratégia,
como se fosse ensino presencial. Se o aluno vai entrar ou não, se esse sentimento está nele, que vou fazer de qualquer jeito, problema, faz o seu. Esse negócio de que vai passar de qualquer jeito não é nossa competência. Então, assim, nosso salário, graças a Deus, na data certa está lá, a passagem, eles permanecem depositando a passagem, né, de quem recebe, porque fala que a qualquer momento que a direção solicitar, o profissional tem que se dirigir à unidade escolar, então eles mantêm a passagem. Então, gente, vamos nessa, porque lá em São Gonçalo, a gente tem funcionário aqui que trabalha em São Gonçalo, que falou que São Gonçalo já cortou na metade, porque como não é presencial. Então, vamos ficar quietinho, vamos tocar o barco. Faz da sua melhor forma, tenta trazer o aluno para si, vai tentando trazer, e o resto deixa para quem é de competente, tá? Ô, Célia, desculpe, mas eu nem pensei nessa questão do dinheiro que eu estou recebendo ou que não estou. Eu nem pensei nisso. O que eu penso é o seguinte, o nosso trabalho depende do aluno. E se eu não tiver um aluno, eu estou fazendo a minha parte. Tanto é que estou até fazendo um curso para melhorar esse negócio aí, porque agora o ensino não volta a ser mais o que era antes. Estou tentando aprender e sempre procuro aprender mais e procuro fazer o meu melhor. No entanto, não que seja desmotivador, porque o professor sempre trabalha, sempre faz. No entanto, a gente tem que ter cuidado nessa questão dos alunos. Tendo a nossa experiência do ano passado, que a gente chegou no final por desmotivação, por fofoca, que todo mundo ia passar, os alunos acabaram não chegando a frequentar nem aprender nada. Isso vai gerar uma defasagem muito grande nesse ano, nos anos seguintes, porque tudo, principalmente matemática, é um pré-requisito. Eles têm que ler, eles têm que aprender. Aí, ao invés da gente dar continuidade a um trabalho que a gente realmente levou a sério, a gente vai precisar sempre estar naquele requisito ali da revisão. Entendeu? Então, assim, pensando num trabalho conjunto, mas também, eu, a princípio, até pensei em motivação da direção para esses alunos frequentarem. Na verdade, não estava nem pensando porque em alguma outra coisa, a não ser um resultado positivo de um trabalho que a gente demora a realizar e que a gente realiza bem. Foi somente isso. Mas... Eu te entendo, meu amor. Eu entendo, eu sei a qualidade das suas aulas, porque ano passado eu vi algumas, assim, fiquei maravilhada com o nível das suas aulas, né? Luísa me falou que você está fazendo um curso, fiquei assim, muito feliz, porque a gente vai se reinventando. Mas eu estou falando porque, às vezes, Matilda, a gente vai perdendo tanto tempo, sabe, com isso. Então, assim, bora para frente. Eu não sei como que vai ficar esse ano, se vai passar todo mundo novamente, eu não sei. Mas, assim... Gente, olha só. A escola está ofertando isso. Chegar lá na frente, você pode falar isso para os alunos. Chegar lá na frente, quando você precisar fazer uma prova, aquele aluninho da escola particular, ele vai passar e você não. Sabe por quê? Porque você imaginou assim, eu vou passar de qualquer jeito, e ele não, ele meteu a cara e estudou. Então, eu falo para os alunos, olha, você está tendo a mesma oportunidade que um aluno de escola particular. Aproveita isso. Aproveita, esquece isso que todo mundo vai passar, até porque a gente nem sabe se vai ser da mesma forma do ano passado. Depende do MEC, depende depois da Secretaria de Educação, em consonância, ver o que vai resolver. Entendeu? Então, vai fazendo seu trabalho e assim, o trabalho de conquista também. Vamos lá, pessoal. Ano passado eu ajudei uma professora que estava com dificuldade. Assim, eu vi depois que o trabalho aconteceu. Então, é todo um trabalho de conquista. Eu mandei em privado para cada um. Vocês reclamaram comigo que o 9º ano não estava tendo participação. Eu fiz 2 reuniões no 9º ano, chamei os pais à responsabilidade e eu acho que a coisa foi fluindo. Então, a gente está junto. Não que eu tenha mais poder, não, mas é porque eu também sou chatinha pra caramba. Eu chamo de
de responsável, chamo no privado, ou chamo o aluno aqui, entendeu? Então, assim, a gente vai tentando ir conquistando, chamando o responsável, a família, a essa responsabilidade. Então, o que precisar, está tendo baixo rendimento, entre em contato, porque a gente vai fazendo contato com os pais e vamos tentando mudar a cabecinha dos nossos alunos, tá bom? Entendi. E só para Obrigada. Célia, finalizar, sim. Deixa eu só fazer uma pergunta finalizar. com relação a 703, caso, né? Ano passado, Célia me ajudou pra caramba com Libras lá, com a Yasmin. Aí, esse ano, no final do ano, eu comecei a colocar áudio para fazer comunicação e expressão com as crianças. Eles gostaram muito. Só que com a Yasmin não vai dar muito certo. A mãe falou que ela não vai conseguir acompanhar essas aulas. Como que eu poderia, então, fazer uma aula diferenciada, mudar um pouco aquele estilo, Célia, você que é de Libras, mudar um pouco aquele estilo das aulas que a gente estava fazendo, mas com uma coisa ainda mais dinâmica, porque a mãe também disse que chegou uma hora que ela não estava conseguindo acompanhar o conteúdo de inglês, porque eram palavras que ela não ia conhecer em língua portuguesa. Então, ela não ia entender em língua inglesa. E talvez o áudio, um vídeo que eu mande para ela não vai funcionar. Como é que pode ser trabalhado? Se eu vou dar uma dinâmica geral para a sala, e isso precisa ir para a Yasmin também. Então, no caso dela, nesse momento vai ter que ser bem diferenciado. O áudio não vai rolar mesmo, mas eu entendo que para as outras turmas você tem que trabalhar até a questão do áudio, né? Por causa da pronúncia do inglês. Então, para ela, pode trabalhar assim, o visual, eu acho que pode seguir aquela linha. Porque a mãe também fala que ela não vai conseguir várias coisas, mas a mãe não é intérprete de Libras, a mãe dela não é intérprete, a mãe dela tem língua de sinais. É diferente de ser fluente, é diferente de ser intérprete, tá? E o que é diferente de ser professor bilíngue. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, Yasmin tem muito potencial, ela ama inglês. E eu tenho certeza que ela vai se esforçar muito. Porque quando foi o simulado que eu interpretei para ela, tá? Ela, quando chegou em inglês, ela falou assim, precisa não, eu sei sozinha, entendeu? Então, ela foi tirando de letra aquilo ali. O que pode ser feito é trabalhar muito a questão visual. Coloca a imagem, tipo, e bota para ela pesquisar, procura. Você procura em inglês como que é essa palavra? Você acha que vai funcionar assim, tipo, ela participando do grupo, ok, participando da aula normalmente, com conteúdo e tal, mas aí eu pegar ela no momento dessas aulas e dar figuras mais coloridas, com as palavras em português e inglês, você acha que ela vai conseguir entender o que está se passando naquela aula do grupo? Eu acho que vai, até porque existe um esforço pelo gosto que ela tem pelo inglês, ela vai se esforçar sim. Mas tem a língua americana de sinais. Eu não sei, assim, eu não entendo de inglês. Mas, de repente, você poderia também estar passando alguma coisa sobre a língua americana de sinais, que é ALS. Então, eu até conversei com você no ano passado sobre isso, mas também alguns sinais mudam, ficam bem diferentes da Libras em português. Como é que vai funcionar isso? Então, fica bem diferente. Aí você mostra para ela, no caso, se Deus quiser, vai ter um intérprete, que eu já fui lá de novo pedir. Então, assim, se Deus quiser, a Sueli, o final dela é esse, a Sueli vai vir trabalhar com ela, com a Yasmin. Então, assim, eu acho que a parceria vai ser perfeita. E mas aí, a Sueli vai estar presencial ali com ela no momento das aulas geral, assim, de todas as disciplinas? Eu não sei como que vai ficar. Se tudo der certo, se Valéria ou o secretário liberarem para a Sueli ser a nossa intérprete, a Sueli vai acompanhar o horário da aula. Vai acompanhar mesmo. Entendeu? Okay, mas se não der certo, se for na base do favor, igual ano passado, aí vamos ficar se revezando, eu e Sueli. Aí a gente não tem como participar, entendeu? Na online ali, online. Mas, Rosângela, eu acho até como sugestão de atividade para ela, de repente, você poderia passar um vídeo, tipo assim, uma frase com um videozinho. Peraí,
em ALS e outro em Libras, mas em inglês, né? Português e inglês. Aí eu vou pesquisar, então. Para ela mesmo começar a perceber quais os sinais que são diferentes no inglês do português ou da língua americana de sinais. É uma sugestão. Eu vou ver até se deve ter algum aplicativo no Google para esse tipo de ensino. Eu vou ver se eu encontro alguma coisa para a gente começar a bolar umas aulas meio diferentes para ela. Isso, eu vou pegar também algumas ideias com a Camila, né? Camila trabalha no Instituto Federal, e aí ela de repente pode dar mais uma sugestão para a gente, tá? Ok. Vai dar muito certo, tenho certeza. Obrigada, tá? Pessoal, sério. Rosângela, o que ela for te mandando, você vai separando umas atividades bacanas para postar na plataforma, postar no Face da escola. Ok. Então, está acontecendo. Até mesmo como valorizar o seu trabalho, como você tem colocado a língua americana, o inglês, né? Nessa estuda, tá? Ok, tá legal. Posso continuar? Nós já estamos indo para o final, tá? Ficha para portfólio e planejamento. Aí, eu vou entrar aqui na ficha. O que acontece? No ano passado, eles só deram as regras da brincadeira no final. E foi uma confusão danada para a gente poder gerar tanta documentação. Então, qual é a minha sugestão? No final do mês de fevereiro, a gente já produzir a ficha de cómputos de carga horária. Eu vou dar o modelo, é aquela mesma do ano passado, vou só fazer os acertos e encaminhar as atividades de amostra. Qual a minha única sugestão, modificação que eu sugiro? Fazer separado, cada professor fazer o seu. Eu abro lá no Drive e tal. Por quê? Porque eu não sei qual vai ser a linha da nova gestão. É mais fácil juntar, pegar o de todo mundo, juntar e fazer uma só, até porque vai ser mensal, do que, em vez de ser as 12 de uma vez só, do que eu ter que separar e descobrir assim, não, o professor tal deu isso é dessa disciplina, isso é daquela disciplina, fica mais difícil. Então, minha sugestão, como a gente não sabe o que eles vão exigir, cada professor faz a sua, que eu acho que fica até mais fácil para todo mundo. Se no final eles resolverem que tem que fazer uma só, igual do ano passado, eu unifico, que fica mais fácil, eu só faço Ctrl+C, Ctrl+V, mas a gente já ir montando essas fichas a partir de fevereiro. A gente trabalhou fevereiro, a gente já tem a ficha de fevereiro, para não ficar aquela confusão de documentação no fim do ano. Por último, eu fiz um resuminho em homenagem a Matilde que da outra vez pediu, e eu acho muito válido, um resuminho das atividades que a gente tem com datas, pelo menos nesse início, tá? Então, vídeo de acolhimento. Na primeira semana de aula, que está iniciando hoje, na primeira quinzena após carnaval, trabalhar pré-requisitos, trabalhar revisão, o pessoal de sexto ano, igual o Rosângela já deu a sugestão, trabalhar de forma diversificada, mas fazer uma atividade de acolhimento já preparando para o material para a introdução de conteúdo. Até porque, se a gente for trabalhar roteiro de estudo, a gente precisa fazer a dança da cadeira dos livros. A gente tem que pedir aos alunos das séries anteriores para deixar o livro na escola e pegar os livros novos. Eu acho até uma sugestão, assim, quem for pegar livro só pode pegar se entregar, porque aí a gente vai fazendo acervo para poder fazer essa mudança aí, porque a gente não vai ter livros novos para todo mundo, tem que usar os livros que chegaram ano passado. Então, a gente começa com revisão, pré-requisito, para então poder ter o apoio do livro didático, para dar tempo aí, nesse período, nessa quinzena, dos alunos irem trocando os livros. O roteiro de estudo, como eu tinha comentado com vocês, como a gente vai trabalhar paralelamente nos grupos e a gente vai introduzir conteúdo novo da série, dia 8 de março, eu botei aqui a data para encaminhar o roteiro até dia 3, porque o que acontece? Eu vou ter que
juntar isso tudo, fazer virar um documento único por turma, e aí isso gasta mais ou menos uns 2 dias, e dia 8 ele tem que estar disponibilizado na escola para o aluno poder acompanhar, junto com o grupo, a quinzena. Então, dia 3 vocês podem caminhar, dia 4 e 5 eu monto, e aí a escola consegue gerar cópia e já fica disponibilizado lá para, a partir do dia 8, o aluno acompanhar roteiro e o roteiro e o grupo simultaneamente. Quem for fazer roteiro, quem for fazer grupo, mas para eles caminharem juntos, senão desconectados, igual muitas vezes aconteceu ano passado. Luísa? Sim. Ano passado a gente trabalhou o roteiro, as 3 professoras de educação física juntas. Continua assim ou a gente vai separar por turma esse ano? Por escolaridade? Então, na verdade, o roteiro ano passado era por ano de escolaridade. O pessoal de educação física, pela ausência de livro, optou em trabalhar junto. Esse ano eu fiz questão, não consegui todo mundo, mas eu fiz questão de tentar separar o máximo por ano de escolaridade, porque a plataforma é por ano de escolaridade, todo mundo tem que estar dando o mesmo conteúdo, e o roteiro é por ano de escolaridade, então todo mundo tem que estar trabalhando o mesmo conteúdo. Quem eu tenho mais de um professor na mesma série, eles têm que conversar entre si, não precisa ser a mesma abordagem, mas tem que estar trabalhando o mesmo conteúdo para unificar a plataforma e o roteiro. Esse ano tem bem menos que o ano passado, porque a gente tentou aí no horário fazer essa junção. Aí fica a critério de vocês. O problema é que o roteiro tem que reproduzir o que vocês estão dando em sala de aula. Então, todo mundo, vocês vão dar no WhatsApp as 3 o mesmo conteúdo? Então, por mim, acho que pode ser separado. Eu estou com todos os 7º esse ano. Sim, então, eu fiz isso, eu tentei separar por conta disso, entendeu? Aí vocês vão conversando entre si para a gente ver o que a gente consegue, porque ano passado isso acabou dando problema, desgaste, sem necessidade. Então, esse ano eu tentei separar isso para poder a gente não ter esse problema. Sim. Não tem necessidade de ser a mesma atividade. Sim. Mas o mesmo conteúdo, sim, entendeu? Mas a mesma atividade, não. Até porque tem que ser o mesmo conteúdo por conta da questão do simulado. Entendeu? Mas foi isso, Célia, porque ano passado, por exemplo, eu vou dar um exemplo de matemática, tá? Que não aconteceu, mas eu vou dar um exemplo de matemática. Eu tinha professores trabalhando números naturais e o outro professor trabalhando racional, que eram conteúdos completamente diferentes. E aí, na hora de unificar isso, era uma confusão danada, porque cada um achava que tinha que primeiro dar... Eu faço isso no livro didático, eu não sigo a ordem cronológica, a gente muda, porque a gente tem um jargão que o livro não é Bíblia. E aí, eu tenho professor que segue livro didático e tem professor que não segue e sai misturando ali o conteúdo. Eu sou uma dessas. Então, o problema do professor está no mesmo ano de escolaridade. Com conteúdos separados, não dá para a gente montar o simulado, não dá para montar a plataforma, porque a plataforma matriz é única, e não dá para montar o roteiro de estudo. Então, precisa chegar a um consenso. Eu quero mudar a ordem? Tá, eu vou conversar com quem, já que o nosso referencial ele não é amarrado por trimestre. Então, assim, a gente vai conversar, cada um vai explicar, ponderar o porquê que acha que tem que mudar, o porquê que acha que tem que seguir, e vai chegar em um consenso. Não significa que porque eu acho que é melhor... Esse ano eu vou ter isso com o José, porque nós estamos com o 9º ano misturado. Então, não significa que porque eu gosto de dar tal conteúdo primeiro, que Josi vai ter que aceitar. Se ela fala assim, não, Luísa, eu acho que tem que seguir a ordem, se o argumento dela for maior que o meu, eu vou ter que me posicionar e vou ter que fazer da forma dela. É isso que a gente faz e nós somos adultos, a gente vai ter que conversar e vai ter que chegar num lugar comum. Esse ano eu vou ter isso no 9º ano com o Josi. Toda vez que a gente for introduzir um conteúdo, a gente vai ter que sentar, conversar e ver qual é o conteúdo que nós vamos introduzir. Ô, Luísa, assim, não precisa seguir realmente, gente, a ordem do livro, não. Entendeu? Mas, assim, acordem, vocês concordem, né? Professores, ver qual é o conteúdo. Também, tipo assim, não tem a ordem do conteúdo, não. Janeiro, fevereiro, março, tem que dar tal conteúdo. Isso é por conta de vocês que decidem, vocês que entendem, vocês que veem a melhor forma, tá?
Só que, assim, eu gostaria de pedir, eu sei que tem um pouco de dificuldade, mas, gente, eu preciso que vocês utilizem o livro didático, até mesmo como um apoio para aquele aluno que não tem internet. Então, tenta encaixar aí o uso do livro didático, tá bom? E uma outra coisa também que eu gostaria de pedir é que vocês, por favor, não esqueçam da autocorreção. A autocorreção, ela também é forma de aprendizagem, tá? Então, assim, priorize, passou a atividade. Ah, mas aí ele vai trazer tudo certo. Mas faça a autocorreção. Não é botar a resposta, não é isso. É colocar, vamos lá, o que você colocou aqui? Isso, aquilo outro, vamos lá. E vai levantando questionamentos, entendeu? Para fazer esse momento de autocorreção, que esse é um momento muito rico. Até porque precisa estar correta a atividade para ele estudar para o simulado, tá bom? Que não se chama simulado, tá, gente? Que não pode, é outro nome. Testando seus conhecimentos, né, Luísa? Eu que já botei simulado, mas testando os seus conhecimentos. Inclusive, por isso que a gente acordou conteúdos quinzenais, porque o que ficou acordado? Uma semana você introduz o conteúdo e passa a atividade. Na outra semana você trabalha com correção. Posso fazer 2 ressalvas aí? Sim. Com relação ao livro. O livro, eu não sei em matemática como é que tá, mas, por exemplo, eu vou trabalhar Simple Present, tanto no verbo to be, quanto nos outros tempos verbais, nos outros verbos, né? Simple Present. Aí, eu começo a trabalhar em verbo to be aqui, aí lá na página 5, tem verbo to be, lá na página 20 e tanto, tá verbo to be de novo, mais o Simple Present dos outros verbos, é um exemplo. Então, não tem como, em inglês, ir trabalhando na sequência. A gente tem que ficar indo assim, mesclando mesmo de uma página para outra. É assim que eu trabalho em matemática. O livro, ele tá perfeito, mas o CD... Ai, gente, desculpa, mas o CD é uma porcaria. Eu não consegui acompanhar nada no CD porque não tinha página, não dava para tocar para os alunos. Eu até comentei com meu marido, eu nunca peguei um CD tão ruim na minha vida, porque ele não fala a página, ele está na página 1, de repente vai para a página 150. E você fica assim completamente perdida. O conteúdo do livro é bem sucinto, é explicadinho, é bem enxuto, maravilhoso, mas o CD é uma droga. Não tem como trabalhar aquele CD, o CD é horrível, horrível. E quanto... Ai, qual era outra? Deixa eu tentar lembrar aqui, desculpa. Quando eu lembrar, eu falo, tá? Desculpa aí. Tá. A outra ressalva eu não lembro agora. Rosângela, eu trabalho assim com matemática, tá? Vou lá na frente e volto atrás dessa forma mesmo. Isso não tem problema nenhum. E se você trabalhar, o livro já está de bom tamanho. Não precisa usar o CD, não. O CD é mais uma ferramenta, mas ela não é necessária. O livro, para a gente, já ajuda. Gente, para finalizar, que a gente já está chegando aí no horário, a gente precisa definir uma data para o simulado, para o primeiro simulado. Planejamento, eu não vou marcar, porque nós não temos coordenação, nem temos pessoal suficiente para poder fazer essa reunião periodicamente. Eu vou deixar, quando assim, eu acredito que mesmo que isso se arraste por muito tempo sem coordenação, sem pessoal, em algum momento a gente vai ter que sentar. A gente já está organizado para até 5 de março. E depois a gente sabe que no dia 8 a gente introduz conteúdo novo. Conforme a necessidade, se Célia achar necessário que a gente faça uma outra geralzona e tal, até de acordo com a demanda de informações que for chegando, aí Célia marca e a gente vê com antecedência no grupo, se organiza e marca um novo planejamento. Mas até a gente ter coordenação, não tem como a gente marcar planejamento periodicamente, tá? Sugestão de data para o simulado? Para a gente ficar marcado. Cada mês, o que vocês acham? 19 de março, acho que seria uma boa, não? 19 de março? Eu acho muito em cima, 19 de março.
Até porque a gente só vai introduzir conteúdo a partir do dia 8, né? Então, teoricamente não, só teria uma semana. Então, eu acho que poderia ser dia 26. Sim. Luísa, não seria interessante primeiro estabilizar tudo, acertar grupo, para depois a gente marcar uma data? Concordo com a Roberta. Depois que tivesse tudo ok, a gente via como estava o andamento para poder marcar uma data. Sim, olha e só. já marcar sem saber como vai ficar, para depois ficar na correria para resolver as coisas. Não, eu vou colocar o porquê que eu sugeri de marcar a data hoje, tá? Vou só fazer uma colocação, mas vai ficar o que a maioria decidiu. Por 2 motivos. Primeiro, que a gente não vai ter reunião de planejamento periodicamente. E aí, se a gente não começar a introduzir ritmo de realmente todo mês ter um simulado, ele vai ficando para depois e ele não acontece. Eu concordo que 19 de março eu também acho muito cedo. Eu pensei no final de março, na última semana de março. E em relação à organização, a gente está com um cronograma, tá? E isso vai acontecer. Os grupos vão acontecer, a revisão vai acontecer, porque a gente está com um cronograma. Isso aqui nós já temos prática, não é novidade. Se fosse novidade... Mas, Luísa, dia 29 de março, se a gente vai trabalhar quinzenalmente, a gente vai ter, no máximo, 2 conteúdos, e olhe lá, em inglês eu estou achando que é difícil, porque eu estava ficando 20 dias, 3 semanas seguidas para poder montar o simulado, aí vai cair só 2 questões do mesmo assunto. Sim, a ideia é essa. Não é muita coisa, não? Não. Sei lá, uma cada 2 meses. Aí fica a critério de cada um. Por exemplo, se você tiver um simulado mensal, esses simulados eles têm bem menos conteúdo, porque você não consegue trabalhar muita coisa. E aí fica mais fácil até de você, do aluno estudar, de ter um retorno. Se vocês acham que o simulado tem que ser quinzenal, ele vai acumular mais coisas, mas fica a critério. É só porque, assim, justamente por a gente estar com menos gente, a gente precisa ter isso mais definido. A gente não vai ter encontros... A minha preocupação é porque eu acho que eu vou acabar ficando de novo 20 dias, 3 semanas com o mesmo conteúdo, como estava acontecendo agora com o último. E aí, ainda assim, corre o risco de eles não terem entendido muito bem, ainda mais o 6º ano que ainda não tem contato com língua inglesa. E aí... por mês, eu acho que não vai estar dando uma boa avaliada neles. Entendi. Não sei. Eu, em língua inglesa, eu acho que 1 por mês é muita coisa. Eu acho que você vai ter um conteúdo para trabalhar por simulado, que não acho ruim. Ele vai poder se dedicar mais, ele vai poder estudar mais, e a gente vai poder exigir um pouco mais, já que ele vai ter menos conteúdo para ele se dedicar. Mas vale a maioria. Então, nesse ponto, eu também penso com a Luísa, que seria menos conteúdo, é mais fácil para assimilação. Assim, gente, a minha sugestão, eu gostaria que ele acontecesse mensalmente, que fosse, de repente, simulado com 3 questões de cada disciplina, e até mesmo para chamar os alunos da responsabilidade, porque na época do simulado, nós tivemos um desespero tremendo. Vocês viram que rapidinho os alunos apareceram, brotou aluno que não estava participando, mas ouviu falar que ia ter uma prova, eles ficaram desesperados. Então, assim, infelizmente, eles funcionam na pressão. Então, vendo sobre teórica realmente faz sentido. A minha sugestão, o meu desejo é que seja mensalmente, no final de cada mês, salvo dezembro. Dezembro seria uma outra dinâmica, mas seria mensalmente, na última semana de cada mês. Nessa última semana, você não daria uma atividade nova, né? Ele ficaria para estudar, igual aconteceu no outro, que vocês não deram atividade nova, foi só correção e revisão, e aí teve o simulado nas últimas semanas de cada mês. Somente 2 ou 3 questões de cada disciplina. E, Célia? Oi? Essa questão do simulado seria uma proposta para continuar acontecendo, mesmo com o retorno das aulas presenciais? Ah, tá. Só para eu fazer meu planejamento aqui, aí eu já coloco mais ou menos o que seria de interessante trabalhar em cada mês relacionado ao simulado.
E assim, gente, rapidinho, só para terminar aqui minha fala, nesse momento, eu achava isso muito interessante, porque a experiência com a Feira de Ciências, a Feira Literária, o Dia de Talentos, eu achei que foi uma experiência muito bacana, sabe? Então, eu queria que tivesse uma forma assim, de amostra, de trabalho, de cada disciplina durante o decorrer do ano. Entendeu? Igual teve a Feira de Ciências, a Feira Literária, eu queria que Geografia também ou se unisse com outra disciplina, mas que fizesse, que Matemática também, de repente, ou se unisse ou fizesse uma amostra, uma feira, uma apresentação, um simpósio, alguma coisa. A gente tem a feira tecnológica que dá para fazer. Isso, Célia, a gente realmente precisa ter planejamento para poder conseguir arrumar todas essas coisas, mas eu também, pelo menos minha, é um anseio meu, porque eu percebi que eles trabalham bem melhor em projeto, a gente teve uma adesão bem melhor com o projeto, trabalhando o projeto, do que solto, entendeu? Na hora que tinha que... Eles produziram coisas muito grandiosas, e aí eu também acho válido, só que isso a gente precisa ter o planejamento regular. Do simulado, a estrutura do simulado, eu acho que pode manter a mesma, porque é utilizado, tá? De acordo com a disciplina, a quantidade de questões e tal, é utilizado de praxe, quando a gente costuma fazer simulado, até para Enem, para prova extra, a gente já está ganhando esse ritmo dentro da escola. E eu acho que é uma linguagem que funciona bem com eles. Eu concordo com você em relação à data. Igual você fez da outra vez, foram 2 dias, não foi? Ficou aberto para o aluno ter a oportunidade de fazer durante 2 dias. Eu permaneço nisso porque essa questão aqui no Porto de internet é muito oscilante. Então, ele teria a oportunidade de fazer ou num dia ou no outro. Né? O que vocês acham? Inglês, eu acho que daria até para participar se nós estivéssemos presencial, porque eu já coloquei alguns alunos em outras escolas para tocar e cantar em inglês no festival e ficou maravilhoso. Ainda por cima, eu tive conhecimento que alguns alunos tocam e outros cantam, e alguns até arriscam cantar em inglês. Eu ia, o ano passado, até treiná-los para a gente fazer uma apresentação para a escola, mas aí veio a pandemia e acabou que nós ficamos assim, né? À distância, e não deu para treinar com eles, não, Célia. Então, eu acho que inglês vai ser meio difícil, precisava estar presencial para que isso aconteça. Rosângela, eles estão fazendo vídeos lindos, eles conseguem produzir. É só você ter uma reunião, em algum momento, você fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Parar uns 10, 15 minutos para conversar com eles, para eles falarem com você. Mas eles estão fazendo vídeos lindos. O The Voice está fazendo isso, por que a gente não pode? O The Voice está dando treinamento para os cantores, assim. É só você marcar um momento, que pode ser o seu momento de aula, você abrir uma videoconferência. E aí você consegue treinar, entendeu? Depois você amadurece melhor a ideia, não estou impondo, não, mas eu acho que você tem condições de fazer. Luísa, vou pensar em alguma coisa. Deixa eu te falar. Sim. Então, por que a gente não marca o simulado para no dia 26 de março, que a gente é uma sexta, a gente vai pegar o sábado e domingo, o simulado ficaria aberto para as crianças poderem fazer? Eu pensei nisso. Eu também tinha pensado nisso, em 26 de março, que aí a gente ganha um final de semana, porque, assim, eu também acho importante largar o final de semana, porque muitos que não entram hora nenhuma têm responsável em casa final de semana. Por isso que eu sempre procurava deixar esse simulado para o final de semana. Pode ser? Eu acho válido também, porque já é o finalzinho do mês, né? A gente já vai ter tido mais contato com eles. Tá. Sim. E aí, no caso, fecharia na segunda-feira. Fecharia na segunda. A gente deixaria de 26 a... Deixa eu anotar aqui, que aí já fica esse material, eu vou disponibilizar no grupo, tá? E aí a gente vai até 29. Isso aí.
Pronto. E aí, planejamento, a gente aguarda novas emoções, novos acontecimentos para a gente ver se tiver necessidade de nós nos reunirmos para dar algum direcionamento, a gente se reúne, mas a gente precisa realmente de um posicionamento da Secretaria de Educação para a gente poder dar continuidade. Gente, alguma dúvida? Célia quer acrescentar alguma coisa? Pelo menos dá para a gente iniciar troncos e barrancos? Sim. Gente, a gente falando junto. Acabaram de chegar aqui agora, eu vou estar levando todos esses anseios para eles. Que bom. Mostra para ele que a gente está se reunindo. Isso. Mostra para ele que a gente está se reunindo. A plataforma vai estar limpa, daqueles do ano anterior. Como é que vai funcionar? Vai continuar no mesmo esquema? Mesmo esquema, você tem que... Aqui vamos postar, vai estar tudo limpinho, para a gente poder postar de novo. Sim, o que você tem que fazer? Você tem que entrar, tá, joia? Você tem que entrar, fazer a limpeza do que já você achar lá, independente de ser seu, de ser de outro professor. Você vai ter que entrar... são os professores que vão fazer a limpeza na plataforma dos anos em que eles estão. Sim, porque eu não tenho acesso, mesmo que eu fosse coordenadora, eu não teria acesso, porque cada um só tem acesso à sua disciplina, e eles não limparam. Então, cada um vai ter que limpar a sua. Excluir tudo, começar do zero. Vocês só não vão ter liberdade de excluir aquela aba mãe, porque a aba mãe é feita pela Secretaria de Educação. Outra pergunta, Luísa. Por exemplo, ano passado era eu e Liz. Mesmo tendo coisas que ela tenha postado, eu consigo excluir? Consegue, porque você tem acesso ao ano de escolaridade. O ano de escolaridade você pode fazer o que você quiser. Mais alguma dúvida? Luísa? Sim. Por exemplo, no ano passado, eu tinha 6º ano aqui e 7º ano na outra escola. Se bater os dois anos em escolas diferentes, eu consigo fazer 2 abas lá, não consigo? Consegue. Porque a metodologia de um colégio é diferente do outro. Sim, consegue, até porque eles te liberam a aba da escola. Cada escola tem sua página. Eles não te liberam a aba do 7º ano. Eles te liberam a aba Mas da o meu escola. ano passado ficava 6º e 7º. O 6º era daí, o 7º de lá. Então, tudo numa coisa só. Agora vai aparecer para você 2 7º. Ah, tá. Tá? Um de cada escola. Luísa, Sim. Luísa, eu vou precisar sair para atender o pessoal que chegou aqui. Você encerra a reunião para mim, por favor? Sim, a gente já está só tirando dúvida. Obrigada, Célia. Tá bom? Qualquer coisa você me chama. Tá jóia. Deixa no zap, manda no zap que eu respondo daqui a pouco. Tá bom? Jóia. Boa sorte aí. Obrigada. Tá Tá, jóia. pessoal? Bom trabalho, bom planejamento, boa aula para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Célia. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Célia. Obrigada. Luísa, bom dia. Eu sou Luísa agora. Eu queria tirar uma dúvida. Sim. Olha só, eu falo em relação à matemática, a gente sabe que tem muitos conteúdos que são prioridade. Devido a tudo isso, não foi possível dar. E a gente vai introduzir conteúdo novo, mesmo, por exemplo, vamos lá, nono ano, polinômio, a gente deu um início. Mesmo assim, vai ser dado conteúdo novo? Sim, a gente está dando uma enxugada no currículo. Então, não dá para eu tentar resgatar, porque senão alguma coisa vai ficar déficit. Se eu tentar resgatar o conteúdo do 8º no 9º, o que vai acontecer? Ele vai ficar sem ter 9º. Ele vai fazer um 9º ano sem nunca ter tido conteúdo do 9º. Então, infelizmente, a gente está enxugando o currículo. Se tiver alguma coisa, por exemplo, eu vou trabalhar função, preciso de produto notável, e produto notável não foi dado, eu vou dar produto notável como pré-requisito. Eu vou fazer de acordo com a minha necessidade. Então, eu posso ter que dar alguma coisa do conteúdo anterior? Posso. Mas eu não tenho que dar a série anterior.
Entendi, Luísa. Eu cheguei no finalzinho e ouvi alguma coisa sobre reprovação. Nós aqui em Cachoeira de Macacu, por não ter tido aula presencial, a gente reprovou vários alunos que não entregaram a apostila. Então, depende muito do que foi colocado no município que a gente trabalha. A gente aqui reprovou vários alunos. Não, porque o importante é a assinatura dos pais em pegar e devolver a apostila. Como não obteve isso, o aluno foi reprovado. Então, depende muito do que vai ser analisado para isso acontecer em cada município. Isso a gente também já comentou aqui. Mas aí, esse posicionamento nós ainda não temos. Célia está recebendo a visita da pessoal da Secretaria de Educação na escola agora, por isso até que ela saiu. Vamos aguardar, espero que eles deem maiores informações. Eles estão visitando escola por escola e estão na nossa escola agora. Espero, sinceramente, que definam bastante coisas para a gente. Eu nem fico triste se eu tiver que fazer outra reunião essa semana. Se tiver tudo arrumado, eu vou ficar muito feliz. Beleza. Gente, acho que não foi? Alguém tem mais alguma dúvida? Em relação ao recesso, a gente vai informar no grupo ou a escola vai